é quinta-feira, dia 12 de fevereiro. E começou o carnaval. E eu, que não brinco com carnaval, resolvi ler todo esse feriadão. Eu ainda trabalho amanhã, sexta-feira, mas é um horário reduzido, porque vai ser a festinha das crianças e tal. Mas eu quero dar prioridade pra leitura essa semana. Eu resolvi que até o fim das minhas férias, faltam 3 semanas para o fim das minhas férias, ou só 2? Faltam 2 semanas pro fim das minhas férias. Nossa. Tá. Nessas 2 últimas semanas eu vou só ler. Eu não trabalho nem na segunda, nem na terça, nem na quarta. E aí eu vou juntar com sábado e domingo e a noite da sexta. E hoje, obviamente, que eu vou começar hoje na quinta-feira. Tem alguns livros, não necessariamente que eu vá terminar todos esses livros, impossível. Mas são os livros que eu tenho aqui, que eu separei pra esse mês de fevereiro. Então eu vou ter disponível pra pegar, caso eu finalize algum livro antes. Hoje, dia 12, eu terminei Cova 312, da Daniela Arbex. Tá, e o que eu tenho aqui? Eu tenho alguns livros, tá? Que eu já comecei, eu tenho A Vida Como Ela É. Outro livro que também tá em andamento é Visões do Golpe. Esse livro eu tô lendo faz bastante tempo, acho que desde dezembro. E outro livro que eu tô lendo é Trono de Vidro. Eu comecei esse livro essa semana, Herdeira do Fogo, no caso, né? Eu tô na página 136, eu tô relendo, tá? É uma releitura pra mim. Esse livro é como eu lembrava, é tranquilo de ler, é muito interessante em alguns pontos. A parte das bruxas ainda é a minha parte favorita desse livro, porque, inclusive, eu queria que tivesse um livro sobre, sabe? Não sei de mais tá querendo trabalhar, não. E tô bem no início, já aconteceram algumas poucas coisas, mas tá sendo interessante relembrar essa leitura. De Trono de Vidro, eu li só até esse terceiro livro, então eu li os 4 primeiros, né? Que é A Lâmina da Assassina e o Trono de Vidro 1, 2 e 3. E aí eu tô relendo pra poder dar continuidade à série. Então esse aqui é um livro que eu também pretendo terminar no sábado. E aí, o que eu tenho aqui, que esse daqui eu queria muito terminar, não sei se vai ser possível, porque é um clássico, né? Eu tô na página 96 de O Corcunda de Notre Dame. Esse livro faz parte da minha meta literária pra esse ano. E aí eu queria já tirar isso aqui do caminho. Aí, livros extras que eu tenho aqui, esqueci de pegar o Kindle pra mostrar o que eu tô lendo no Kindle, né? Livros extras que eu tenho aqui, A Herança de Orquídea Divina. Esse livro eu ganhei no sorteio numa live do Vitor Almeida, do Geek Freak, o GF. E aí, esse livro aqui, quando eu terminar Trono de Vidro e quiser uma fantasiazinha, uma coisinha assim bem tranquila. E aí, também na minha meta tem esses 2 livros aqui. Eu não sei, desses 2 eu sei que eu não vou terminar, mas eu queria pelo menos começar um dos 2. Ou esse aqui do Gabo, Amor nos Tempos do Cólera, ou O Tempo e o Vento, o Continente 1, do Veríssimo. Mas aí eu pretendo começar apenas um deles nesse feriadão. Aqui eu tenho, caso eu termine Herança de Orquídea Divina e queira começar outra fantasia. A Guerra dos Tronos é um livro que eu quero começar e as metas é pra eu ler bem aos poucos. Eu não finalizei de colocar surpresinhas, porque quando eu terminar a primeira meta, aí eu adiciono. Mas é basicamente 2 capítulos por dia. E aí eu queria ver se eu conseguia dar uma andadinha e ler cerca de 4 capítulos por dia nesse final de semana e nesse feriado, né?
Inclusive, você vai fazer o que no carnaval? Porque eu mesma, ou melhor, vocês fizeram o que no carnaval, né? Que esse vídeo vai entrar depois. Porque eu não gosto de sair de casa pra curtir carnaval, não. Meu carnaval é sempre dentro de casa, assistindo ou lendo alguma coisa. E aí, esse daqui é assim que eu quero ler. Tentar duplicar a meta de um dia. Esse livro aqui vai me acompanhar, acredito que até abril, ou menos. Nesse momento, eu vou ler Trono de Vidro e vou começar a contabilizar. Eu quero ver se eu ainda leio 2 horas desse livro hoje. E aí, mais um pouco de Segredo de Homem de Verão, quando eu apagar tudo. Apagar as luzes e tal. Tô aqui com um balde de chá. Ah, outra coisa. Esse daqui é o meu código de cores que eu tô utilizando. E tá bem coloridinho. Da primeira vez que eu li esse livro, eu acho que eu favoritei. Eu não lembro, eu tenho que olhar no Scooby. Tá ficando bem bonitinho. Não é todo livro que eu anoto assim, tá? A maioria eu só risco a lápis. Porque Trono de Vidro é um livro que eu não pretendo me desfazer. Então, é tranquilo. Então é isso. Ah, outro livro no Kindle, Elantris. Mas eu acho que eu tô sendo um pouco pretensiosa. Cheguei do trabalho faz um tempo. E adivinha quem tá congestionada? Trabalhar com crianças é isso. Agora são 6 da manhã. 6:30 da manhã, no sábado. Ontem eu não li muito, acho que eu devo ter lido 2, 3 páginas. Eu tive uma crise alérgica muito forte, por conta da mudança do tempo. E aí, eu capotei, por conta da medicação. Eu tô aqui com o Kindle. Eu vou ler um pouco de Segredo de uma Noite de Verão. É um livro que eu leio à noite, antes de dormir, mas eu quero terminar essa leitura porque eu quero começar outra. Eu quero começar Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. E isso aí tá me atrapalhando um pouquinho. Então, eu vou ler ontem. Falta uma hora. Eu já tô com 1h23. Então, eu quero dar continuidade. Vou ler até dar 2 horas de leitura. E depois eu volto a falar com vocês. Acredito que hoje eu vou focar em Visões do Golpe. Por ser uma leitura que eu quero muito terminar, finalizar. Sabe? E também tentar chegar ao mar. Eu queria muito finalizar Trono de Vidro hoje. Mas como eu não consegui ler Trono de Vidro ontem, avançar em Trono de Vidro ontem, eu não vou conseguir finalizar hoje. Mas tudo bem. Eu quero dar o meu máximo aqui na leitura que eu tô fazendo no Kindle. Faltam 200 páginas pra terminar. E não é muito, tá? No Kindle isso passa bem rapidinho. Hoje já é dia 16, segunda-feira. Ontem e sábado eu li pouquíssimo. Sábado porque eu ainda tava um pouco. E ontem realmente priorizei outras coisas. Mas, isso tudo, eu já atingi agora a marca de 6 horas de leitura. Eu tô quase terminando o Segredo de uma Noite de Verão. E eu vou terminar só porque eu não abandono livros. Mas creio que será o meu último romance de época. Ui.
Eu creio que será meu último romance de época. É, o último por um bom tempo. Já foi um gênero que eu gostava bastante. Mas isso quando eu tinha, sei lá, 18 anos. Hoje realmente eu prefiro ficar na fantasia. Fantasia é um gênero que eu sempre gostei, que sempre esteve próximo a mim. Eu sempre me senti muito feliz lendo fantasia. E aí, um outro gênero que eu tô embarcando mais são nas literaturas clássicas, né? Na literatura clássica, tanto brasileira quanto de outros países. Vou tentar realmente finalizar essa querida noite de verão e agora à tarde, são 3h40. E também quero finalizar Visões do Golpe. Eu não aguento mais falar o nome desse livro. Não é um livro ruim, não é uma leitura ruim. Só que eu não pego pra ler. E eu não gosto de deixar livro assim de lado, sabe? Então é isso. Quando eu finalizar aqui, eu volto pra falar com vocês. Hoje é quinta-feira, 4h15 da tarde. E eu acabei de chegar ao trabalho. Acabou que eu não gravei nem terça, nem quarta. Eu não sei se eu gravei na segunda, acho que sim. Mas eu não gravei nem terça nem quarta, mas eu também não li muito. Eu peguei pra ler na terça-feira Uma Mulher, da Annie Ernaux. Tava disponível no Prime. E aí eu peguei, tô amando essa leitura. Depois eu quero conversar um pouco sobre, mas agora eu queria falar sobre sobre o romance de época que eu tava lendo, né? Eu peguei um romance de época porque eu tava afim de ler uma coisa leve, sabe? Me distrair, mas eu devia ter pego uma fantasia mesmo. A única coisa que eu gostei daquele livro foi a relação de amizade entre a quem parece ser as protagonistas dos livros, né? Da série de livros. Mas, no início, eu tava até gostando da personalidade da protagonista desse livro, Annabelle, o nome dela. Só que depois, ela meio que vai se descaracterizando, ela vai perdendo a essência. E aí, e o romance também eu não gostei. Não. Ele, sabe, tem umas partes que me incomodavam muito, principalmente quando a Annabelle dizia não, que não queria. E aí o par romântico não parava de fazer o que, sei lá, que ele estivesse fazendo, tendo conotação sexual ou não. E esse sentimento não parava. E aí ela ia perdendo o não e se transformando num sim. Sei lá, isso me incomodou muito, muito mesmo. No fim, acabei dando 2 estrelas apenas pela relação de amizade entre as protagonistas, que eu achei bem legal, mas eu não vou dar continuidade. Eu já não daria continuidade. Agora que eu não vou mesmo. Passar um tempo aí sem ler romance, porque. Ai, teve uma parte, nossa. Talvez seja spoiler. Mas tem uma parte que ele sofre um acidente e tal. E aí depois ele fala que ela devia ir embora, como ele pediu, e que a vontade que ele tinha era de esganá-la. Aí eu quase joguei o Kindle e parei a leitura, quase. Mas eu tenho um costume safado de não abandonar livros. Não. Aí eu comecei Uma Mulher. É um relato muito interessante. Eu já tinha lido dela O Lugar. O Lugar. Acredito que é o lugar que ela vai contar sobre a história do pai, né? Sobre a relação dela com o pai dela. E esse Uma Mulher é sobre a relação dela com a mãe. E ela começa os dois da mesma maneira. Ela começa os dois livros contando que os pais morreram, né? Que a mãe faleceu e no lugar que o pai faleceu. E aí ela vai discorrendo sobre fatos da vida dela e da vida da mãe dela, principalmente, e da relação entre as duas, da relação
muitas vezes conflituosa, mas tem uma parte que eu achei muito bom, que ela vai falar que com o pai ela se divertia muito, né? Com o pai ela se divertia, mas com a mãe ela tinha conversas. Então, com a mãe ela compartilhava um desejo por conhecimento. E tá sendo uma leitura muito, muito satisfatória. Dá pra ver na escrita dela o afastamento entre as duas, sabe? Aquilo que elas tinham, que era esse desejo por conhecimento quando ela era criança, e na adolescência isso morreu, sabe? As duas se afastaram completamente. Eu não sei se eu deveria estar falando tudo isso, mas que, que livro, meus amigos. Eu tô na página 40, 52%. Depois dele, eu finalmente vou começar. Esse nome do livro. Um defeito de cor. Mas eu tô louca, louca pra ler Brandon Sanderson. É tão bom. Outra coisa que eu queria conversar é que... Não, deixa eu ver se aqui ficou bom. Uma coisa que eu venho reparando é que, como eu passei muito tempo sem ler, em 2024 eu não li nada, eu não tenho memória de ter lido nada em 2024. Talvez eu tenha lido, talvez, mas eu não tenho memórias sobre isso. Em 2025, eu li 4 livros. Teve um livro que eu comecei em janeiro e eu terminei em janeiro de 2026. Porque eu comecei em janeiro, li e parei. E aí eu vim pegar de volta nessa leitura, rever o que eu tinha lido e continuar no fim de dezembro. E aí eu perdi completamente o meu ritmo de leitura. Perdi. Se desfez, né? Aquilo de ler 50 páginas, dependendo do livro, em uma hora, sumiu. Mas eu ainda estava com consciência de que eu ainda era assim. Que eu ainda conseguia ler rápido. Que eu ainda tinha aquele hábito em mim, sabe? Mas eu não tinha. E não tenho. Eu não consigo ler rápido. Eu perco a concentração. Mas tá sendo um exercício que eu vou trabalhar essa volta. Eu tô gostando muito de ter voltado a ler. Eu tô sentindo muito satisfeita comigo mesma. Tô cheia de livro pra ler, tô cheia de ideias. Já o carrinho da Amazon já tá lotado. Mas é isso. Eu também tô lendo Herdeira do Fogo. Eu não avancei muito desde a última vez que eu mostrei. Porque eu realmente não li nada terça e quarta. A não ser uma mulher, 40 páginas. Essa 40 página, 20 em um dia, 20 na outra. No outro dia. E aí, eu tenho que terminar Uma Mulher, terminar Trono de Vidro e terminar... eu vou nem falar que eu vou terminar a Visão de Golpe. Quando eu terminar, eu aviso. Mas eu ia gravar até ontem, né? Quarta-feira. Mas como eu não li nada na quarta, eu decidi que eu vou gravar até sábado. E aí o que eu tiver lido até lá, eu vou incluir aqui. Eu comecei um livro na Audible, eu esqueci o nome do livro. Em Agosto Nos Vemos, do Garcia Marques. Muito bom, tá? Muito legal. Tá, e aí eu tava contabilizando as horas que eu li, né? Então, sexta-feira eu fiquei doente, então eu li 2 minutos. Eu li 2, 3 páginas. Desculpa. Eu li 2, 3 páginas. Aí no sábado eu ainda tava um pouco doente, mas aí eu li mais um pouco. No domingo. Aí na segunda eu li bastante. Na segunda eu devo ter lido umas 6 horas.
Aí ontem e terça eu li mais ou menos 1 hora. Então, contabilizou 11 horas e 12 minutos de leitura. É isso aí. Vamos ver até sábado quanto tempo de leitura efetivamente vamos ter. Acabei de finalizar Em Agosto Devemos. Muito bom. Muito bom. Só isso que eu queria dizer. Foi uma ótima primeira experiência com o Gabriel Garcia Marques. Comecei seu audiobook indo pro trabalho. E aí foi fazer umas coisas aqui em casa e eu continuei. E dá até vontade de escutar de novo. Foi uma primeira experiência muito boa. Aí eu fiz aqui um chá de abacaxi. E agora eu vou continuar a leitura. Aqui atrás do tablet, eu acho que tá em 12 horas de leitura. Acho que foi isso. Eu ajeitei a casa, fiz umas coisas aqui. E aí, 1 horinha eu finalizei o e-book. Ai, gente, que livro gostoso. Que livro gostoso. Bem curtinho, acho que é um conto do Garcia Marques. Ah, e agora eu vou ler. Deixa eu pegar aqui. Agora eu vou ler Uma Mulher. Hoje já é o outro dia. Dia 20? Hoje é 20, né? 20 de fevereiro, sexta-feira. Eu falei com vocês ontem, quando eu terminei de ler Em Agosto Nos Vemos. E aí eu falei que eu ia finalizar Uma Linda Mulher. Uma Mulher, da Annie Ernaux. Finalizei essa leitura ontem à noite. O cronômetro chegou em 13 minutos. Gente, muito bom. É um livro muito reconfortante, sabe? E algumas coisas aqui com relação à doença da mãe dela me impactaram bastante, porque é algo que eu vivencio com algumas pessoas da minha família. E eu acredito que eu vou dar 4,5 estrelas para essa leitura. Eu tendo também a dar 5 estrelas, mas ainda não sei, então vai demorar um pouco aí para eu decidir. Mas tá finalizado. Eu não sei se eu vou ler outro livro dela, ou o que eu tenho aqui no Prime também tem um acontecimento, mas eu acho que eu vou... E também eu preciso finalizar a leitura de Transvídeo. O meu livro tá todo podinho. Falta um pouco mais da metade do livro. Eu vou ler agora, antes de trabalhar. Já são quase 10 horas, né? Já tô pronta pra trabalhar, eu vou sair do meio-dia. Então, eu já me arrumei, né? Já adiantei bastante pra realmente ficar lendo. E tentar, nesse meio tempo, avançar nessa leitura. Como é uma releitura, pra mim tá sendo muito bom, tá? Eu não lembrava de algumas coisas, não lembrava de alguns detalhes. E tá sendo interessante revisitar essa história. Tá muito prazeroso em si ler Trono de Vidro. Como foi? Eu acho que quando eu parei de ler Uma Lâmina da Assassina. Foi quando eu parei de ler qualquer coisa, sabe? O último livro que eu peguei foi A Lâmina da Assassina e eu não finalizei. Até que eu finalizei A Lâmina da Assassina no início desse livro que eu iria gostar mais dessa série se eu tivesse lido ela há muito tempo atrás. Se eu tivesse finalizado, concluído ela da primeira vez que eu comecei a ler.
mas tudo bem. Acho que vai performar bem essa leitura. Eu vou começar também a minha leitura do Kindle, porque no Kindle eu leio à noite. Então, é mais tranquilo pra mim. Então, hoje já é sábado. E eu tava aqui fazendo atualizações no meu caderno de leitura, porque fevereiro tá cheio. Eu preciso imprimir as capinhas. Vou fazer algumas colagens. Ontem eu não consegui ler tanto assim de Herdeira do Fogo. Foi literalmente. Tava em 13 horas e 7 minutos. Agora tá em 13 horas e 11. Então eu li cerca de 4 minutos desse livro. Mas eu peguei pra ler na Audible Dom Casmurro. Então, eu não sei exatamente quantos por cento eu tô, mas eu acho que eu tô lá no capítulo 19, 18. Então, eu dei uma priorizada em Dom Casmurro. Eu não sei se eu vou conseguir terminar esse livro hoje, mas eu vou tentar. Tem alguma parte, assim, desse livro que ele vai bem rápido, pelo que eu me lembro da última vez que eu li. Mas eu vou terminar de fazer a minha organização aqui. E depois... olha, isso aqui é dos anos anteriores. Eu uso esse caderno aqui faz uns 7 anos. Mais ou menos, uns 7 anos. E sobre Dom Casmurro. Eu tô gostando bastante. No início eu tava achando um pouco confuso. Mas... acredito eu que... não sei se tem a ver com o fato de ser... acho que não. Mas... o fato de ser audiobook, mas... tá indo bem. Tá bem interessante. É um livro que eu não tinha lido ainda. Uma falha de caráter gravíssima que eu estou consertando. Mas eu não contabilizei o período que eu escutei o audiobook. Então, eu não vou saber dizer com clareza a quantidade de tempo que eu fiquei ouvindo. Mas aí deve ter dado uma hora e pouco, por aí. Hoje eu planejo continuar a ouvir mais um livro que eu não pretendo terminar hoje. E é isso.